né? De uma nova reforma, uma forma da gente ser igreja diferente do que temos sido, né? Então, muitas coisas que nós temos dito aqui nas lives, né, que estão sendo abaladas, tem muito a ver com isso aqui, com esses pontinhos que nós vamos fechar aqui o nosso estudo, né? Primeiro, né, a necessidade, então, de uma volta a essas origens de reforma, né? Muita coisa aí funcionando fora do lugar. Primeiro ponto, alguns extremos no meio evangélico, né? Primeiro, aquela condição da separação, o clero aqui de novo e os leigos aqui embaixo. Muita dependência e muito pouco exercício do sacerdócio pelos leigos. E os pastores têm que fazer tudo. Tudo é o pastor que tem que dar conta de tudo, o pastor que tem que ganhar novas vidas, é o pastor que tem que resolver a administração da igreja, é o pastor que tem que aconselhar, que exortar e tudo. E as ovelhas ficam como espectadores, né? Independentes, eternos bebês que nunca crescem, que não dão fruto e que não se tornam e não vivem o sacerdócio, né? Então, esse é um ponto. E por causa disso, muitos pastores têm sendo colocados, né, como uma classe realmente muito especial. E as ovelhas olham como aquela dependência, aquela subserviência, aquela condição, né, de eu nunca vou fazer isso, eu nunca vou fazer aquilo. Esse não é o desejo de Deus. O desejo de Deus é um reino de sacerdócio. Todos são sacerdotes. Todos têm a mesma condição. Haverá os líderes que vão guiá-los e vão treiná-los, mas todos têm a mesma condição. O terceiro ponto aqui, aliás, só finalizando aqui, né, que a igreja fica muito cômodo nisso, né? Muito cômodo ficar assim, eu vou lá para receber só o que o pastor tem para me ministrar, o que os levitas, os adoradores, seja lá o que for, vão ministrar a mim, mas eu não vou me comprometer, eu vou lá só receber, né? Esse não é o desejo do Senhor. E aí que se criou muito essa expectativa da igreja show, a igreja que tem que dar um show para o espectador. Esse não é o desejo de Deus. O desejo de Deus é que todos somos sacerdotes e quando a igreja mística de Cristo se reúne, prestam culto, adoração a Deus, né? Que a palavra diz, né? Que é o nosso culto racional, nosso culto, a nossa adoração. E aí a palavra vai discorrer muito, falar como que é esse momento, né? Quando a igreja mística de Cristo, ela acontece. O outro ponto é que líderes, muitas vezes por crescer nisso, subjugam, condicionam e até mesmo manipulam, infelizmente, pondo terror, oprimindo o rebanho, em vez de ser aquele líder que acolhe e que realmente trabalha a vida de cada ovelha e treina essas ovelhas para subirem, né, no mesmo nível, para se tornarem. Eu ouvi outro dia um pastor, achei fantástico, né, isso, né, que nós ministros de Cristo, nós pastores, líderes que estamos aí, né, na frente de combate para poder treiná-los, né, nós temos que nos tornar em algum tempo inúteis. Nós vamos treinar tão bem um povo que eles vão saber se conduzir. Vai chegar um momento que eles não vão precisar estar nos ligando, pedindo socorro, nada. Eles estarão se resolvendo porque eles descobriram a quem eles têm que seguir. Quem eles têm que seguir é Jesus, né? Então nós, como discipuladores, discipulamos até o momento em que eles olham para Cristo e comecem a seguir perfeitamente a Cristo. Não que nunca nós não vamos precisar uns dos outros, pelo contrário, a palavra de Deus diz que lá, você pode pesquisar vários versículos que diz uns aos outros, porque nós precisamos sim uns dos outros, mas a quem devemos seguir e realmente ter uma intimidade tal e crescermos a tal ponto de ouvirmos claramente e sermos direcionados. É Jesus, né? Então, aí nesse ponto não vai se distinguir mais, né? Clero e leigos, todos são sacerdotes.
E o outro ponto que é importante, que trata de muitas ovelhas hoje, muitos cristãos hoje que se extraviaram da fé, que estão desigrejados, né? Então, queridos, é impossível ser um sacerdócio, ser um sacerdote real, ser um discípulo de Cristo sem estar na comunhão dos santos, sem estar na comunidade da fé. É impossível, porque nós somos sacerdócio real, nós somos nação santa. Então não existe isso, né? A ponto de muitos desenvolver suas próprias teorias da fé, né? Querer viver desassociado da fé, desassociado da igreja, né? Se isolando seu pensamento e querendo viver aquilo que está na cabeça. Não, amados, nós precisamos estar no corpo, justamente porque nós precisamos ser bereanos. Aquilo que nós falamos e que não bate com a palavra de Deus, você, como discípulo de Cristo, tem que chegar até nós e falar assim: ó, pastor, eu acho que aquilo que você falou também fora. Pastor, me corrija se eu estiver errado, tem um ponto aqui que eu não entendi. A palavra diz isso, quer dizer... altamente necessário e saudável o espírito bereano. O espírito bereano, para que a gente cresça realmente nessa condição de sermos sacerdotes. É por isso que nós precisamos uns dos outros. Mas então tem alguns desvios que nós todos como igreja precisamos. Aqui na Casa dos Discípulos, nós estamos nos aprofundando, estudando, pesquisando, né, buscando com o espírito quebrantado em oração o caminho da palavra de Deus, para a gente poder discipular segundo a palavra de Deus, para a gente poder discipular segundo o conceito bíblico e realmente procurar nos acertar realmente com a palavra, porque é um perigo, às vezes a gente começa certo e depois vai se desviando. Então, por isso nós precisamos estar ligados à comunidade da fé, para a gente poder realmente ser encaminhado, direcionado e o corpo de Cristo confirmando a palavra, confirmando a fé comum. Então, isso é tão importante, né? Vocês percebem como que é importante, amados, né? A gente entender o nosso papel no corpo de Cristo, né? Então, nós queremos encerrar esse estudo propondo para você estudar mais a respeito disso, né? Nós estamos examinando esse conteúdo, aprofundando dentro desse conteúdo, para a gente poder viver isso da melhor maneira possível, né? E como aqueles que treinam o rebanho, estamos procurando alguma brecha que possamos ter para que isso não seja refletido no rebanho e a gente possa servir o corpo de Cristo da melhor maneira possível, segundo a fé realmente cristã genuína, né? Que assim seja em todo o corpo de Cristo espalhado na terra, né? E aqui nós não estamos fazendo crítica aberta ao corpo de Cristo, não, mas nós estamos como família cristã aqui juntos, né? Refletindo o que nós precisamos mudar, o que nós precisamos viver, né? Então, pesquisa mais a respeito desse conteúdo, sacerdócio universal dos crentes, porque Deus te chamou para ser um sacerdote, não te chamou para ser um cristão que vai no banco, senta e diz para o seu pastor, para o seu ministro, o que você quer dele simplesmente, mas você está ali para ser um cooperador, ser alguém que vai contribuir com o corpo de Cristo e com o avanço da obra de Deus. Amém? Amém. Amém, pastor? Bom demais estar aqui com vocês. Vamos ser resposta. Vamos ser resposta para as expectativas, o mandamento, a ordenança e até mesmo o imperativo, né? Aqui no Pedro, onde nós lemos, há um imperativo, né? Pedro está afirmando, não é uma opção. Ele fala assim: vós sois. Assim como Jesus falou lá para os discípulos, vós sois luz e sal, Pedro está dizendo aqui, pastor, meu amado, vocês são. Então, o desafio é: seja o que você é. Amém? Se abra para expectativas do céu, né? Há uma expectativa no Deus que é amor, no Deus que é graça, um Deus que é verdade, um Deus que é vida,
nos seus sacerdotes. Porque à medida que a consciência do sacerdócio universal é encarnada pelos crentes, por você, por todos nós, o amor de Deus, as expectativas de Deus, a vida de Deus vai superabundar. Amém. Seja assim, seja a resposta para as expectativas do seu Pai. Amém. Então, encerramos aqui, esperamos poder nos reunir novamente como Casa dos Discípulos, no nosso café, comer junto, trocarmos ideias, mas aí, debaixo na hora que entrar agora você entrar no YouTube, abaixo você pode deixar alguma pergunta que nós vamos responder para você, tá? Algum questionamento, alguma indicação que você queira, nós vamos te responder, né? Então curta, coloca um sininho aí para você sempre estar atualizando os nossos postagens em nome de Jesus. Um beijo para todos, até a próxima.